Olá, seja bem-vindo a mais um encontro Cortes Sem Medo, seja uma referência em cortes de cabelo. Hoje o nosso assunto será texturização, conceitos, regras, dicas de como aplicar a texturização em alguns cortes. Essa live está incrível, acompanha ela até o final que está maravilhosa, recheada de muitas dicas sobre esse tema que gera muita curiosidade, a texturização. Pessoal que está chegando, ótima noite, sejam bem-vindos, Kátia, Delson, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos um assunto muito rico para compartilhar com vocês, que é a texturização. Os conceitos, a minha forma de ver texturização, e sempre gosto de apresentar para vocês desta forma. O meu olhar sobre a texturização, dando liberdade às pessoas para realizar a sua própria visão sobre corte, a sua assinatura. Porque gosto de falar que a textura, eu creio que seja a tua visão também, é a assinatura. Ou seja, criar a estrutura e personalizar conforme o desejo da cliente, certo? E eu não gosto de falar sobre certo ou errado dessa forma, por exemplo, isso não é certo. Bom, isso é certo. O que acontece muitas vezes é que a gente precisa, e principalmente no meu papel como educador, é dar a informação, passar a informação para quem faz os nossos cursos. Essa pessoa recebe a informação e processa ela da melhor forma possível e expressa a sua arte. Então, eu vejo, por exemplo, profissionais que eu acompanho, que eu assisto, que eu aprendo com eles de renome, que têm a forma de texturizar um pouquinho mais profunda, vamos usar o termo mais agressivo, talvez não seja nem essa a palavra adequada. Outros que trabalham com mais rasa a textura. Qual deles está correto? Ambos estão. Eles estão dando a sua assinatura e conduzindo o corte de cabelo a um final que tem uma característica do artista. Pois bem, os dois estão certos, mas eu lembro vocês que nós precisamos dominar todas as técnicas para entregar o quê? O que a nossa cliente nos pede. Da melhor forma, o nosso olhar como artista, ele deve ficar em vários momentos, principalmente quando atendemos e queremos entregar algo personalizado, um pouco para trás. Se alguém quer muita leveza e movimento, preciso entregar. Se alguém gosta de um corte um pouquinho mais encorpado no final da sua estrutura, eu devo entregar. Quem está feliz é a pessoa que está sentada, é a nossa cliente. Esse é um ponto de vista, por isso que eu apresento as técnicas de texturização. Claro que eu conto o meu olhar, a forma como eu mais aplico. Isso é uma assinatura, mas num curso eu não gosto de engessar, ou seja, é deste jeito ou daquele jeito. Eu apresento as técnicas, passo os conceitos e as pessoas vão aplicando elas conforme o seu domínio, o seu entendimento e a satisfação das suas clientes. E essa pelo menos é a minha visão como educador, certo? Nós precisamos interpretar primeiro a forma, vou passar para vocês um olhar, usando aqui o quadro. Deixa eu me posicionar um pouco melhor. Ali. Em relação à textura, tá? Eu posicionei como se fosse uma linha de corte. Vamos imaginar que ela está lá, seja ela em graduação, seja ela em camada. Neste momento, nós vamos imaginar o seguinte: o corte tem uma figura geométrica, ele tem uma técnica de corte, ok? A textura é o quê? Texturizar o cabelo, corromper um pouco aquela linha de corte tão espessa, aquela linha de corte mais limpa, uniforme, seja na técnica que for. A textura vai harmonizar, ela vai fazer o cabelo conversar com o crânio. Seções de maior densidade conversar com seções de menor densidade. Acomodar curvaturas do crânio. Cabelos mais rareados na nuca, partes com mais densidade, partes com menos densidade, partes com menos densidade, partes com mais densidade, partes com menos densidade.
esse é o pulo do gato. Mas nós só podemos decorar onde existe uma parede. Eu só penduro quadros onde existe uma parede. Então eu preciso construir e depois decorar. Se eu só faço as coisas na decoração, chega um momento que eu perco a base da estrutura do corte, e aí uma hora fica bom, outra hora não fica tão bom. O que acontece? Nossa, mas ficou tão diferente, porque às vezes a gente rasga tanto o cabelo sem sentido, que quando ele fica bom, a gente não sabe nem por que ficou bom e não consegue repetir. Isso é uma questão fundamental quando a gente fala sobre texturização, certo? Mas vamos interpretar aqui um pouquinho no quadro o que é um conceito que eu passo também nos meus cursos presenciais e no online. Quero compartilhar com vocês alguns conceitos sobre textura. Existe uma linha de corte, e o que a texturização vai fazer? Independente da técnica, olha lá, ela vai corromper, suavizar a linha final do corte. Seja esta linha final do corte a técnica que for. Por exemplo, muita densidade. Quando eu faço a textura, eu suavizo. O quanto eu vou fazer a textura? Bom, e qual a técnica? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesta live. Eu gosto de separar o cabelo em 3 porções visuais durante o corte. E se ele é muito longo, em 4 porções, que eu chamo de terços ou quartos. Eu bato o olho numa mecha e eu preciso dividi-la entre raiz, meio e pontas. Eu sempre tenho que ter essa noção. Eu tenho que bater o olho na mecha e ter este entendimento. Paulo, mas por que isso? Porque geralmente, sempre, praticamente, estamos segurando o cabelo. Depois eu vou mostrar aqui na boneca um pouquinho mais, de uma forma prática, como isso funciona. Estamos segurando o cabelo. E quando seguramos o cabelo aqui e texturizamos daqui para cima, estou trabalhando na área das pontas. Se eu seguro ele mais no meio, eu já vou começar a invadir um pouquinho o meio. Paulo, mas é mais raro isso. Mas quando seguramos o cabelo por dentro da mão para texturizar, isso acontece muito. Avançar sobre a parte média, o meio da mecha. Vamos lá. Então, se nós texturizarmos, depois eu vou falar sobre todas as técnicas com vocês, tá? Se nós texturizarmos, ou seja, tínhamos uma linha de corte feita de forma compacta na tesoura, certo? E vamos usar algumas técnicas de textura para suavizar a linha do corte. Cada técnica, que eu vou falar um pouquinho com vocês, né, sobre elas, apresentando aqui na boneca, tem um resultado. E aí tu vai escolher a técnica conforme o teu desejo, sempre assim. Se eu trabalhar com a texturização, suavizando no terço final do corte, o que eu vou ter? Um encaixe do corte, um polimento da peça. Como se fosse uma peça feita e precisasse de polimento. Mas, prestem atenção, sem modificar a forma da peça. Quando rasgamos o cabelo sem entender o que estamos fazendo, muitas vezes podemos, através da texturização, mudar a forma do corte. Ou seja, eu tenho camadas, eu vou lá, rasgo tanto de um jeito mal posicionado que eu crio uma graduação lá dentro, ou vice-versa. Vou mostrar depois para vocês aqui no quadro como que isso acontece. Paulo, mas às vezes tu já apresentou criar uma forma dentro de outra forma, ou seja, eu crio um corte e dentro do corte eu texturizo com outro movimento com um objetivo. Mas veja que isso é pensado. E quando nós pensamos o que estamos fazendo, a gente tem noção e controle sobre a situação. Quando modificamos e texturizamos de maneira aleatória, podemos criar uma forma dentro da outra.
certo? Se for consciente e essa textura for profunda a ponto de aqui eu quero dar mais movimento, aqui eu quero dar mais leveza, aqui eu preciso que o cabelo se encoste mais no crânio, aqui eu preciso que ele expanda um pouco mais, maravilhoso. Mas quando fizemos aleatoriamente, nós não conseguimos controlar e principalmente não conseguimos repetir. Tá? Então, a textura feita no terço final sempre vai me dar tranquilidade, um resultado de encaixe, de suavidade, daquela figura que às vezes fica muito bem cortada, mas a cliente não consegue se arrumar. Existem alguns cortes que geometricamente são perfeitos, mas para aquele corpo, ou seja, como se fosse uma roupa. Você pode olhar ela assim, está perfeita, toda bem costurada, não tem um fio puxado, associando a uma roupa. Mas tu vai colocá-la no corpo de uma pessoa que talvez seja magra demais, ou tenha alguns quilos a mais, ou tenha um ombro muito largo, um seio muito grande, muito pequeno, ela fique apertada, ela não veste, ela não veste. Então o que eu preciso? A textura é, no meu ponto de vista, a costureira. Aquela pessoa, ou o costureiro, aquela pessoa que vai adequar uma roupa ao corpo da pessoa. Quando construímos uma peça, ela tem um formato. Quando construímos um corte, ele tem um formato, uma geometria, uma ideia, uma técnica ali aplicada. Só que o que faz uma costureira? Ela vai lá e vai adequar as partes do corpo, a roupa, fazer a primeira prova, depois a segunda prova e depois ela vai finalizar passando a costura naquela pessoa, naquela mulher. E falo isso porque eu cresci vendo isso. A minha mãe é costureira. A minha mãe tem quase 80 anos, meu pai tem 80 anos, sim, mais de 50 como cabeleireiro. E a minha mãe tem quase 80 anos, fez 79 ano passado, esse ano ela faz 80, e ela sempre foi uma grande costureira aqui na minha cidade. Então eu cresci vendo ela fazer o corte da forma, ou seja, a estrutura, depois ela vai lá, faz o primeiro ajuste, vinham as clientes dela, ela fazia a primeira prova, marcava, depois fazia a segunda prova, os ajustes finais, depois ela passava a costura e entregava a peça pronta. Corte de cabelo também tem um pouco disso. Principalmente quando estamos fazendo o quê? Criando. É isso que nós temos que entender. O domínio das texturas é a costureira ajustando a roupa no corpo de uma cliente. Principalmente na criação de um corte. Por quê? Se essa mesma mulher que veio até a minha mãe várias vezes para fazer uma roupa, traz um outro tecido e fala, Dona Diles, que é o nome da minha mãe, eu gostaria que a senhora fizesse o mesmo vestido para mim com esse tecido. A minha mãe, conhecendo a cliente e tendo as medidas finais, ao fazer de novo o mesmo vestido com o mesmo corte, teria mais facilidade de encontrar o ponto ideal para aquela cliente. Quando uma cliente volta para cortar comigo e já tem o corte, refazer é muito mais fácil se eu construir com técnica, se eu construir o corte pensando o que eu estou fazendo. Porque daí eu posso repetir. Se eu construir as coisas só na emoção e baixar, conectar com um espírito que faz um corte, eu não consigo talvez repetir. Então a técnica da construção é fundamental, mas dominar as texturas pode te diferenciar. Mas como eu falo, não se pendura quadros onde não existem paredes. Primeiro tu tem que aprender a construir, depois a decorar. Essa é a ordem. E é isso que nós passamos nos nossos cursos. Quem está nos assistindo, que está já participando do nosso curso online, sabe que eu bato muito nessa tecla. Primeiro a estrutura, depois a textura. Tudo com calma. Tudo na sua hora. Entender em que fase do corte nós estamos. E se a textura vai ser feita na fase úmida ou seca, é um controle que a gente passa e ensina para todo mundo. Eu já recebi vários cabelos
muito bem cortados. Mas assim, eu peguei, nossa, eu puxava, parecia que tinha sido cortado com um laser, de tão perfeito que estava. Mas, sabe uma roupa assim, apertada, não está confortável. Não está confortável. O cabelo precisa vestir e se acomodar, certo? Ao crânio, ao rosto. Então, aquela cliente que chegou na minha cadeira, faltou talvez aquele profissional um passo além. Então, veja como a construção do profissional, todo mundo pode ser melhorado. Nós podemos melhorar a nossa construção do corte, porque às vezes nós nos perdemos na estrutura. Nós podemos melhorar o acabamento quando construímos de uma forma muito bem feita e melhoramos o acabamento. O que é melhorar o acabamento? Aprender formas novas de decorar, de texturizar, melhorar os movimentos para aprender texturas novas que geram resultados distintos, com certeza absoluta. Algumas pessoas ficam presas a apenas um tipo de textura, né? O despontado, aí faz despontado para sempre. Chega um cabelo cacheado, despontado. Vai finalizar um liso, despontado. Vai curto, despontado. Ficam reféns de uma única técnica de acabamento. Então é como se tu decorasse todas as casas, vamos imaginar que isso fosse uma cor, certo? Com a mesma cor interna. Todos os apartamentos que tu decora é com a mesma cor. Ou seja, eu só uso uma técnica. Eu preciso variar, eu preciso entender todas elas. Como, quando, em que parte do cabelo eu aplico, tá? Então nós precisamos entender de estrutura e perceber que a textura é fundamental. Nós falamos até agora que a texturização tem um alcance e eu preciso que ela tenha um objetivo. Quando eu trabalho no terço final, eu dou movimento e dou polimento a uma forma previamente muito bem criada. Vou mostrar na boneca depois. Quando eu avanço e crio a textura mais próxima, ou seja, crio canais, sabe, slice, break cutting mais profundos, ou seja, alcançando o campo médio de corte, seja ele no comprimento que for, mas vamos falar de cortes médios longos, não de curtos, porque curtos têm um raciocínio, ao meu olhar, um pouco diferente, onde me permite avançar um pouco mais nas texturizações, inclusive tocando em algumas partes da pele, do couro cabeludo com a tesoura. Conforme o comprimento, o meu cabelo é feito assim, tocando, onde tem mais com a própria tesoura dentada, próximo da pele também. Mas voltando ao assunto aqui, quando chegamos no campo médio, nós precisamos entender que há a possibilidade de, quando eu texturizo o cabelo no seu campo médio, ou seja, eu tenho um cabelo daqui até aqui, se eu trabalhar no terço final, encaixe, polimento, movimento dentro da forma. Quando eu avanço, comprimento até aqui, e eu venho no campo médio, eu crio uma curva. Eu posso criar uma curva. Paulo, mas isso é ruim? Às vezes não. Imagine uma mulher com um cabelo repicado, em camadas, muito movimento, muito textura, e ela quer usar ele amassado. Uma textura mais profunda, que não precisa ser assim, tão espelhada, linha de corte, textura. Pode ter um avanço de uma, um recuo de outra, um avanço de outra, criando movimentação, alternando as alturas onde eu aplico os canais ou slice. Isso, bem feito, tem um objetivo. Então vocês percebam que nada é só, como eu digo assim, a bateção da tesoura, rasgar, rasgar, rasgar. Nós precisamos ter um entendimento de muitas técnicas de texturização, tá? Despontado. Ó. Sendo que varia muito a abertura da tesoura, podendo trabalhar com ela mais aberta, com ela mais, bem pouquinha abertura, fechando, saindo. Picotado, mais raso, mais profundo, certo? Deep cutting, fundamental, fundamental. Canais,
slice, back cutting. Algumas nomenclaturas, elas podem divergir de algumas escolas ou profissionais. Eu sempre alerto quem faz os cursos comigo que se alguma nomenclatura for diferente, mas o resultado for o mesmo, não vamos brigar com os nomes. Nós precisamos dominar os movimentos. Volto a falar. Muitas pessoas vêm até os meus cursos e querem melhorar cabelos curtos, corte Chanel e o acabamento. Geralmente é essa a ordem, tá? Essa ordem não de reclamações, de desejos das pessoas, certo? De desejos das pessoas. Tudo começa no pente, para a estrutura, só que os movimentos da tesoura e trabalhar com o polegar, não para dentro, mas para fora, e aprender a mexer só o polegar, é o que vai fazer a pessoa conseguir executar o movimento da textura. Por quê? Vou citar um só movimento. Deep cut. Eu preciso aprender a movimentar apenas o polegar. Pois se eu abrir a mão e as duas lâminas, não acontece o mesmo resultado. Paulo, mas não acontece? Não, eu nunca vi acontecer o mesmo resultado. Pode acontecer outro resultado, ou quase ele, mas não é ele. Então nós precisamos aperfeiçoar muito, muito, muito controle e motricidade fina, muito, muito. Aperfeiçoar os movimentos da tesoura para conseguir entregar as técnicas, senão nós ficamos presos só nisso aqui, ó. A vida inteira. E rasga, 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 pega a mecha e rasga, rasga a vida inteira. Não é errado, mas eu acho que é um pouco um repertório pequeno. Se fosse comparado uma banda, um show em um bar, claro que devido às suas proporções, porque um show tem muitas músicas, mas vamos imaginar que ele toque poucas músicas ou repita elas. De novo, fica, sabe, é sempre a mesma sonoridade. Então tu não consegue às vezes encontrar soluções quando tu não tens variações. Textura. Eu, Paulo, faço na fase úmida quando precisa. Eu faço na fase seca quando precisa. Para mim, em particular, não existe uma fase especial, só se faz nessa ou na outra, porque eu entrego o que o cabelo pede. E é isso que eu quero para vocês. A interpretação de o que o cabelo pede. Mas, voltando ao show no barzinho, se a pessoa te manda um bilhete, pedir, tu abre assim, toque aquela música. Tu tens ela no teu repertório? Tu sabe tocar? Se ela te pede um determinado resultado de corte, que em alguns momentos, depois de uma estrutura bem feita, alguma técnica de textura pode ser a fundamental e aquela que vai fazer a diferença, faz essa para mim. Ela não vai pedir isso. Quem pediu foi o cabelo. E aí? Tu sabe tocar essa música? Essa técnica de texturização está consciente, controlada, e os seus movimentos todos antecipados, entendendo por experiência onde tu aplica a textura no cabelo úmido? E depois que muitos cabelos não estão prontos depois de secos, esse repertório tem que estar na tua mente. O repertório da texturização tem que estar na tua mente. Canais, slice, deep cutting, back cutting, brick cutting, tesoura dentada, enfim, picotado, despontado, todos têm que fazer parte do teu repertório, porque se o cabelo pedir, toque esta música, entregue. Só que isso precisa da motricidade, do entendimento, dos terços,
pontas, meio, raiz, raiz, meio, pontas. Aonde eu avanço? Entender que cabelos longos pedem alguns tipos de textura, cabelos médios outros, porque começa a aproximar do couro cabeludo. Cabelo mais curto, antes surgiu uma pergunta que eu observei se a barbearia, esses conceitos se aplicam. Assim, ó, cabelo para mim é na cabeça. Se é homem ou mulher, não me importa. Raramente uma mulher vai fazer a barba na barbearia, mas o cabelo, se ela pedir um cabelo curtinho, que nem o meu, eu tenho que entregar. E se o cabelo é curto, exige textura. Se o cabelo é curto, começam a aparecer os rodamuinhos e influenciar no comportamento. Se o cabelo é mais curto, as linhas de densidade, as concentrações começam a ser influenciadas. Elas influenciam no resultado final do corte. Então, seja homem ou mulher, cabelo curto, cabelo curto. Curvatura do crânio, densidades, rodamuinhos. Se a mulher pedir um corte com máquina, cabelo na cabeça. Cabelo sem sexo. A única questão é, na barbearia, a questão da barba, que daí é outro assunto que até hoje não vi uma mulher de fazer a barba assim no salão como a minha. Mas o corte, nós temos que interpretar como nós vamos entregar, que estilo de acabamento e as ferramentas que vamos utilizar, certo? Então, lembrando para vocês, recapitulando, quando nós texturizamos, nós temos que cuidar para manter a estrutura do corte. Pensem comigo, tá? Vamos imaginar, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês, que esta caneca saiu de uma forma, certo? E ela tem algumas rebarbas. Eu preciso vir com uma lixa e polir, ou passar em uma lixa e polir. Só que se eu polir demais, eu vou criar uma depressão ou um buraco aqui. Ou seja, eu mudei a forma. Eu passei da fase do polimento e de buscar a beleza e o encaixe de um corte ou de uma forma, e eu mudei a forma. E isso acontece muitas vezes quando texturizamos sem sentido. Cabelos médios e curtos, então, demais. Por quê? Porque construímos muitas vezes de uma maneira que não respeitamos a posição do corpo, do pente, tesoura, e aí dá aquela olhadinha e vai lá e começa a rasga, tudo, tá? E aí no final, não sabe, corrigiu a estrutura na textura, o que eu não acho legal. Nós precisamos personalizar, encaixar uma estrutura bem feita. Então nós precisamos melhorar a questão da estrutura e aplicar a textura sobre ela, seja a posição que for. Vamos graduar agora. As explicações são gerais, independente da técnica. Lá. Se eu tenho um corte graduado, muito bem feito, muito bem construído, geométrico, na régua, sabe? Vou lá, confiro ele no cross-check, está perfeito, todo certinho. Isso é uma obrigação, tá? Isso é uma obrigação. Construir com perfeição. Mas às vezes, quando tu vai secar, o que começa a comandar? Lembra da história da costura? Da minha mãe, que é costureira, começa a mandar o corpo da cliente. Se ela tem mais seios, se ela tem ombros largos, se ela tem quadril mais largo, a minha mãe costureira ia adequar a roupa ao corpo. Então, se é uma saia especial para aquele formato do corpo. No caso de um cabelo, eu preciso adequar ao formato do crânio. E as mulheres têm menos cabelo aqui, pode ter mais cabelo, pode ter um rodamuinho com essa direção para dentro, pode ter um rodamuinho com a direção para fora, pode ter pouco cabelo aqui, pode ter muito cabelo aqui, pode ter ele ondulado. Aí vai o pulo do gato. Mas a construção de um profissional, ela é feita em etapas. Eu estou diariamente aprendendo, me policiando, me controlando, estudando, assistindo vídeos. E
observando os resultados, o que entrego, o que deu certo, repito, o que eu acho que poderia ficar melhor, memorizo, e isso é experiência. Quando falamos da texturização, voltamos a raiz, meio e pontas, tá? Mesmo princípio, agora em outra posição. Vamos lá. Ops, está sem, aqui. Raiz, meio e pontas. Tá? Se eu vou suavizar, entenda uma coisa. Um dos grandes equívocos na hora da texturização de uma graduação é não respeitar a estrutura. É isso que as pessoas precisam compreender, que quando estão batendo, no bom sentido, uma tesoura dentada, tem que ter um sentido. Tem que ter um sentido. Quando eu vou fazer um despontado, tem que ter um sentido. Certo? Tem que ter um sentido. Não pode ser aleatório. Nas texturizações de tesoura dentada, cuidem isso. Quando eu respeito a estrutura, o cabelo, quando vem em caimento natural, ele continua em graduação, só que mais leve e encaixado. Encaixado não de curva, mas no lugar. Quando, principalmente na graduação, eu começo a bater tesoura. E eu texturizo ele, elevando, e crio esta figura, muitas vezes interna, e isso eu vejo acontecer bastante. Quando o cabelo vem ao seu repouso, muitas vezes eu tenho uma forma que aqui deixou de ser graduada e começa a ser ou uma graduação alta ou até uma camada igual. É uma forma dentro da outra. Na escova, maravilhoso, espetacular. É o melhor remédio para cabelo que não está bem cortado, chama-se Babyliss, por exemplo, ou alguma escova muito modelada, só que quando o cabelo é seco natural, ele começa a responder em breve. Ele está quente, ele está no lugar, daqui a pouquinho ele começa a curvar-se, gira. Isso acontece muito na frente. Então, textura tem que ter consciência. Vou brincar um pouquinho com a técnica de texturização mais clássica. Vocês sabem que a textura tem um princípio, onde o fio curto ele empurra o fio longo, certo? A direção. Ao destro, vocês estão me vendo ao avesso. Ao avesso. Então eu estou segurando a tesoura e imagino que estou do lado, segurando a mão com a mão esquerda. Vou mostrar aqui na boneca o que acontece. Claro que não é a modelo ideal, mas essa é a minha mão direita. Vocês estão vendo como é a esquerda. O destro segura e vem da frente para trás. Pegando o cabelo longo, da frente para trás, da frente para trás. Correto? Tem um objetivo. Se quer que o cabelo vá nessa direção. Aí vai desse lado. Tesoura para frente. E pega o cabelo. De trás para frente. Tu percebe que nós estamos dando comandos diferentes para os lados? Fio curto, na frente, longo para trás. Curto atrás, longo para frente. Isso, quando o cabelo esfria, começa a comandar. E quanto mais curto o cabelo, mais visível esse resultado aparece. Tem muito assunto sobre texturização. Muito. Mas a mensagem que eu quero passar para vocês é, primeiro, construir com
perfeição as formas do corte. E depois usar cada técnica de textura respeitando a estrutura, certo? Ou o caimento natural, como eu explico nos meus cursos na técnica de canais, ou no despontado picotado, na técnica, ou no despontado, picotado ou deep cutting, na figura do corte. Sempre polindo a figura quando eu trabalho com picotado, despontado ou deep cutting. E em caimento natural, respeitando isso, quando eu faço slice ou canais. Vou mostrar um pouquinho aqui na boneca só alguns conceitos rápidos para a gente caminhar para a conclusão dessa aula de textura, que é o quê? Eu ficaria dias, como eu fico. Se tem alguém aí que está me assistindo, que está fazendo o nosso curso, que já fez curso presencial, tá? Que já fez curso presencial comigo e que está participando do curso online, texturização em cima é algo que eu, em cima da estrutura, é algo que eu explico e é o que marca o meu trabalho. Graças a Deus, com muito sucesso, mudando a vida de vários profissionais que conseguem aplicar e dominar essas técnicas e melhorar os seus resultados, entendendo os porquês da texturização, em que hora, como, quando e o que está fazendo, tá? Só deixa eu posicionar o meu quadro melhor. Por exemplo, se eu vou fazer deep cutting, inicialmente, eu tenho que entender o que eu construí. E aqui é uma graduação. Fio de cima maior que o de baixo, mas não encobre totalmente. Muitas pessoas posicionam o cabelo por conforto físico assim. Olha o que acontece. Pontinha, ponta, indo para o meio. E aí lá vai e começa. Quando o cabelo cai, no seu caimento natural, a figura começou a ser modificada em partes distintas. Pode fazer isso? Claro que pode, mas eu primeiro sempre oriento. Faz o básico. O básico, bem feito, já é avançado. Refina a estrutura, depois observa, depois afunda. Mas primeiro escuta. Principalmente quando estamos criando. Quando estamos criando, não conhecemos quem é o resultado daquele cabelo. Nós precisamos adequar ao corpo a costura, a roupa. Então eu primeiro tenho que me manter calmo. Por quê? Quando estamos construindo um corte, muitas pessoas fazem a técnica, cortam, largam e já começam. Constrói. Depois decora. Confia no método. Confia no método. Constrói. Confere. Está certo. Depois decora. Só para dar um exemplo. Eu preciso buscar o corte. Na texturização como deep cutting, eu não preciso ficar lá, depois que eu clipei os dedos, buscando a estrutura, eu posso relaxar e construir a texturização lá na figura do corte. 2, ou quantas vezes forem necessárias, geralmente 2 ou até 3. E eu solto, e eu confio, e eu faço a outra. Outra dica importante para vocês, esse movimento aqui, só baixar, por gentileza, a minha manequim, que quando estamos dando acabamento ao corte, é muito comum, minha boneca tem vários exercícios, não é um corte, né? Tem um lado graduado, tem outro cortado direcional. Pois bem, vamos supor que eu tenho aqui corte, vou andar com a mecha, encontrar a sombra, andar com a mecha, vai, pronto.
Ok. O que acontece muito? As pessoas no despontado pegam essa seção e despontam. Show de bola. Isso é uma técnica. Isso não é deep cutting. Isso não é picotado. Isso é despontado. Ok. Mas daí a maioria das pessoas não larga a mecha, pega junto à próxima e continua. Vem vindo e continua. Vem vindo e continua. Vem vindo e continua. Cuidado. Cuidado com isso. Por quê? Se tu já poliu este lado, vira a xícara e vai dar polimento no outro. Se tu não virar e segurar sempre a mesma mecha na mão, tu pode complicar aquilo que foi bem feito. Fez uma mecha, solucionou, abandona, pega a outra, personaliza. Sempre assim. É muito fácil dar velocidade, né? Fazer de novo para a gente relembrar a situação do salão. Cabelo curto, isso é mais fácil, porque uma mecha vai soltando, mas cabelo médio e longo, tomem cuidado. Pega toda a porção, faz isso um jeito errado, tá aqui, ao meu olhar, talvez, tá? Ao meu olhar. Pega o cabelo, vem aqui, solta. Não larga ele, vem aqui, vem um pouquinho mais para trás e solta. E continua não soltando o cabelo e vem vindo. Ou seja, esta seção aqui, eu suavizei, eu não soltei, eu trouxe ela para cá, de repente, o jeito que eu personalizei, eu posso tirar a mais. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Texturização é feita com consciência. Nos nossos cursos nós ensinamos isso de uma forma muito esmiuçada, com exemplos, tanto nas bonecas, em cada técnica, como, porquê, quando faz. Depois aplicada nos cortes, depois aplicadas em pessoas de verdade, para todo mundo conseguir entender. Mas não é só a técnica, é te ajudar a realizar a técnica. Esses dias eu comentei numa live que é muito fácil eu imaginar que vou dar agora um duplo twist carpado. Maravilha. Lá vou eu e se eu der uma estrelinha já tá fantástico. Tem que agradecer. Imagina um duplo twist carpado. Então é muito fácil eu enxergar alguém no vídeo fazer um movimento. Nossa, tranquilo, vou fazer. Aí vai lá, entorta o pulso e faz assim. Presta atenção. Deep cutting. Não sei o que é isso. Tá? Vamos tomar esse cuidado. Posição das mãos. Todo o cuidado. Paulo, e no cabelo mais curto? No cabelo mais curto? Bom, eu gosto muito da tesoura dentada em cabelos curtos. Inclusive no Chanel eu uso, mas uso até o occipital geralmente. Eu gosto de aplicar a tesoura dentada nas técnicas específicas, mas aonde o cabelo está mais curto. Eu, Paulo, aí vem a minha assinatura, não curto muito trabalhar com a tesoura dentada, desfiadeira, em cabelos médios longos. Eu não gosto muito do resultado, mas aí mas eu ensino como usar. Aí tu tens a liberdade, certo? Então é uma liberdade do artista de personalizar a sua obra. Mas cuidem muito quando estão usando a tesoura dentada. Porque a tesoura dentada não foi feita para corrigir estrutura. Toda a textura, ela foi feita para polir uma estrutura. Só que se eu estou tendo que bater tesoura dentada em cabelos curtos para corrigir uma estrutura, eu estou pecando lá no início. Eu não estou com bom posicionamento de mão, eu estou refém do pente,
segurando ele numa única posição. Eu estou trabalhando com o polegar para dentro da tesoura, o que me restringe movimentos. Ou eu estou trabalhando com ele fora e guardando assim, mas fazendo um único movimento no tesoura. Não estou girando o pente, não estou controlando os movimentos, não estou conferindo. Aí eu estou tendo que tirar tudo na tesoura dentada. Isso acontece muito em cabelos curtos. Paulo, mas tu usa tesoura dentada? Uso e muito. Adoro ela. Principalmente em cabelos mais curtos. Só que a construção de uma estrutura de textura, eu vou comparar ela a um bolo de aniversário. Todo mundo já encomendou um bolo, eu já vi um bolo de aniversário, tá? Quem por exemplo, tem filhos, né, irmãos, irmãozinho, já pegou uma torta, né, enfeitada com algum personagem. Aí tu vai lá na confeiteira e escolhe, olha, eu quero essa torta do Homem-Aranha. Meu filho mais novo, tem 5 anos, adora o Homem-Aranha. Aí ela mostra uma foto, é assim que eu quero, beleza. Se eu for acompanhar o processo durante o dia, eu posso ficar apavorado, porque primeiro a confeiteira vai lá, vai misturar as coisas, estou fazendo teu bolo, ela vai falar, tua torta, né, o bolo de aniversário. Eu vou olhar, meu Deus, essa goma estranha, meu bolo, não é nada perto da foto que eu quero. E eu começo a ficar tenso. Aí ela coloca no forno. E aí ele sai e eu falo assim, nossa, mas não tem nada a ver com... Mas ela misturou os ingredientes corretos, ela acertou o ponto do bolo, ela retirou do forno. E ela não vai decorar, ainda ele está quente. Ela está calma. Eu estou vendo o processo. Não estou conseguindo visualizar o final. Porque eu sou o cliente. Eu sou o cliente. Quem tem que ver o final é o profissional. Mas nas suas fases. Então ele está construindo o corte. Ela esfriou, ela fatiou o bolo. Estava bem misturado, bem assado, ponto certo, tudo certinho. Ela começa a cortar em fatias. Não é a torta ainda. E ela começa a rechear. Todo o recheio perfeito. Mas é um formato de bolo, tem o recheio, está saboroso, mas não está bonito ainda. Mas começa a ter o formato. Mas eu olho como cliente e falo, não é o bolo do Homem-Aranha para o meu filho menor. Está estranho ainda, não é isso. Ela se mantém calma. Ela sabe a fase que ela está. E aí ela vai e começa a decorar. E ela passa uma massa, eu falo, meu Deus, né, isso vai dar tudo errado, um glacê. É bem lisinho. E aí depois ela gira aquilo e começa a polir na primeira fase. Nossa, ficou polido, mas e as cores? Cadê? Aí ela começa a colocar a cor. As texturas, as figuras. E ela coloca sobre uma forma o prato enfeitado. E lá no final ela coloca o personagem. E lá no final ela coloca a vela. E eu enxergo o bolo de aniversário pronto. Observem que ela controlou todas as fases do bolo de aniversário. Ela não se desesperou, ela não tirou o bolo quente do forno e começou a decorá-lo, ela esperou esfriar. Ela confia no método. Na decoração existe uma construção, porque na primeira vez que ela espalhou o glacê não estava polido, mas existe uma ferramenta, existe um giro que faz aquilo ficar polido. Depois um aparelhinho específico que faz a decoração, talvez uma tesoura, talvez uma técnica. E aí lá no final, tudo deu certo. Nós, portadores, temos que entender o seguinte. Principalmente em cabelo curto. Nós temos um vício. A gente corta, estrutura, solta e já começa a querer ver o bolo decorado. A gente já quer ver o bolo decorado. Confiem no método, dominem o método, dominem as técnicas de corte, a estrutura, como se chega a uma figura. Depois dominem a texturização na fase úmida, depois dominem as texturizações na fase seca.
Personalizem os cortes e vocês vão ter clientes fiéis para a vida inteira. Não importa o lugar, não importa a cidade, não importa o bairro, não importa se eu trabalho num salão que só tem celebridade. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade pequena. Trabalho há mais de 17 anos, vai fazer 18 anos esse ano, como educador da Keone, dando curso de colorimetria, mechas e tudo mais. Há 12 anos com o curso de corte. Moro no interior do Rio Grande do Sul, em uma cidade pequena. Trabalho com um bom valor, preço do meu corte. Tenho bom reconhecimento e uma agenda que eu considero lotada. Difícil. Não é o lugar, não é a cidade, não é o bairro. É quanto eu me dediquei aqui numa cidade do interior. É o que me propus desde que comecei a cortar cabelo, a estudar, a aperfeiçoar, a praticar, a pensar, a questionar e a me melhorar nos meus pontos fracos. É isso que eu preciso, tá? É isso que eu quero para ti, é esse pensamento. E o corte é tão importante em todos os serviços do salão, de coloração, de mechas, de escovação. A cor, então, ela só é valorizada se ela estiver em cima de uma boa forma. Às vezes acontece no salão, a cliente vem só cortar e ela fala, olha, Paulo, eu não precisaria nem fazer as mechas, ficou tão bom. Eu falei, viu? Ajuste a forma. E aí, tudo começa a ficar melhor. O corte, todos os serviços são fundamentais, todos eles bem feitos, geram um bom rendimento para o salão, seja mecha, escovação, tudo mais. Agora, o quanto nós podemos e devemos evoluir na área de corte de cabelo, nós estamos com o canal no YouTube, com as nossas lives, com os cursos presenciais, aonde eu estiver, eu gostaria de conhecer vocês pessoalmente. E agora nós estamos há 6 dias do nosso evento. Segunda-feira tem um evento gratuito, onde nós vamos cortar um cabelo de 2 formas diferentes, explicando a construção de um corte do início, meio e fim. Isso é muito bacana, usando o quadro, entendendo dos gráficos. Então quem não se inscreveu é só se inscrever na nossa bio. E a partir daquele momento, com certeza, é absoluta, a gente vai estar com a nossa abertura da nossa segunda turma do curso online. Já com o sucesso da primeira, que graças a Deus era um desafio, e confesso para vocês, um medo para mim de não conseguir entregar a minha figura, o meu resultado do presencial, quem está acostumado comigo, entregar isso no online. E graças a Deus a resposta de várias pessoas que estão já comigo nessa versão online, crescendo, aperfeiçoando, entendendo, estudando, tendo suporte, o cuidado com a turma, tá? Então é valioso. Semana que vem nós vamos dar abertura à segunda turma. Imagine. São mais de 50 videoaulas, módulo 1 e 2. O curso online tem o módulo 1 e 2, juntos. São o equivalente a 7 dias de curso presencial, gravados, em alta definição, explicados exercício por exercício, mais os cortes que eu aplico e mais bônus com 9 cortes que vão de presente, aplicados em clientes, né, em modelos de verdade. Tudo explicado passo a passo. A minha agenda está aqui no meu Instagram, depois só olhar lá no feed, tem lá Agenda 2022 e vocês podem conferir aonde eu estarei nesse ano, quanto mais próximo de vocês, a cidade, dos cursos presenciais. E a opção do online é algo extra a mais para estudar diariamente. Eu tenho muitas pessoas que já fizeram o curso presencial comigo e que estão na turma do online. E estão aprendendo. E eu posso dar certeza para vocês que se um dia tu fizer toda essa base, esse acompanhamento, esse cuidado que eu tenho na turma do online, e aí nós vamos nos encontrar presencialmente, aí eu vou fazer igual aquela confeiteira. Eu só vou colocar a cereja em cima do bolo, ou decorar um pouquinho,
os teus movimentos, porque o entendimento de uma carga de informação que é passada em 4 dias contínuos ou 3 dias contínuos no módulo avançado, ali já começa a ser absorvido, polido, e tu realmente consegue colocar em prática e eu te ajudar. Então, nunca um curso ele vai extinguir o outro. Nunca o online vai extinguir o presencial. Nunca o presencial vai extinguir o online, porque são materiais complementares. Nós nunca vamos parar de estudar. Nunca, porque eu não paro todos os dias. Eu não paro todos os dias. E hoje, eu diria, eu sou da época da... Vou brincar, alguém talvez nem vai entender a piada, né? Eu sou da época de fazer trabalhos de escola pesquisando na Barça, né? Alguém fazia, hoje a gente vai no Google, tem tudo. Tem tudo, mas eu pegava a Barça, né? E o que eu tenho ali no online é a minha vida como educador de corte. Tudo está ali. Então é o melhor material concentrado para que tu possa evoluir, entender, aprender. Não existe material mais rico que isso. Então, se tu já fez o curso presencial comigo, tu vai ter o online, tu vai estudar e vai entender realmente. As pessoas falam, nossa, esqueci disso, isso eu nem lembrava. Agora entendi, olha. Porque nem lembrava lá no curso, porque é tanto exercício que às vezes tu não pega tudo. Se tu assistir um filme longo, tu não vai conseguir contar ele todo, vai esquecer alguma parte. Eu quero que vocês contem o filme inteiro, todos os detalhes, do Era Uma Vez, do enredo e, sim, do Foram Felizes para Sempre. Esse é o meu objetivo como educador, certo? O meu compromisso. Eu tenho um nome a zelar, um resultado a zelar. Resultado de anos na prática, que continuam no presencial, transformados numa versão online, e lá está o meu nome, a minha reputação. E eu jamais lançaria algo que não me representasse, onde eu tenho orgulho daquilo que construí e transferi para a versão online e tenho orgulho de falar que funciona. Tenho orgulho de falar que funciona. Porque se não funcionasse ou eu não gostasse, eu jamais colocaria à venda. Eu jamais colocaria o meu nome em jogo. E a minha reputação de sucesso de anos como educador da Keone, mais de 18 anos que faz esse ano como educador, 12 anos como educador de corte, não colocaria em um produto só para vender. Porque senão, quem está fazendo a propaganda do meu curso online não sou eu. Não sou eu, tenho que anunciá-lo. Quem faz a propaganda do meu curso são os meus alunos. É quem está participando. Se vocês acompanharem os meus stories e tudo mais, quem faz a propaganda do curso, eu não preciso fazer a propaganda. Eu precisava que vocês soubessem como é, como funciona, o que se alcança, ok. Agora, quem fala que funciona, quem fala que está feliz e que está conseguindo entender, aprender, são as pessoas que estão participando. E isso é o maior orgulho para mim. Hoje falamos um pouco, né, uma folha de um livro gigantesco chamado Arte de Cortar Cabelos. Esse livro nunca tem fim. Pode ter um contexto, mas conhecimento é como se fosse quando tu compra um quebra-cabeças. Todo quebra-cabeças de 8, 12, 36, 48, 100, 500, 1000 peças, 2000 peças, ele tem uma borda, certo? Não importa se é 4 pecinhas para uma criança muito pequena ou 2000 peças, ele tem uma borda, ou seja, ele tem um final. Conhecimento, estudo, não tem borda. A tua história, a minha história não tem borda. Nós somos construídos por peças novas, de figuras novas, de professores novos, de mestres novos. Mas nós temos que olhar para a nossa fotografia como se fosse um quebra-cabeça e ter sentido aquela imagem. Ela tem que refletir uma pessoa feliz, sorridente e realizada dentro da profissão. E que depois só vai complementando com peças de mais e mais bons momentos e mais conhecimento. É assim que nós temos que pensar a educação. Nunca há final. Eu não estou pronto, as minhas bordas não são retas, sempre vou precisar de peças de encaixe. É por isso que eu faço o curso todo ano, é por isso que eu assisto vídeo todos os dias, é por isso que eu tomo café, o chimarrão, a minha esposa. O que tu tá vendo? Eu viro para ela o celular.
um corte. Todos os dias faço isso. E não há outro caminho para o sucesso, senão escolher alguns mestres, porque temos vários e grandes mestres no Brasil para poder ensinar corte de cabelo. Nós temos que escolher alguns para poder te conduzir. E eu nunca gosto de falar assim, eu vou ser o melhor, ou o único, ou o último. Não, isso não, professor, não. Nós temos que dar o norte, porque o limite quem dá é tu. Porque não há limite para aprendizado. Aprendizado, cultura, visões diferentes de corte, a parte artística do corte. E todo profissional de alta performance, quanto maior tu for, quanto maior for a exigência, um atleta de alta performance que disputa a Olimpíada, que é referência naquele esporte, seja ele qual for, imagine um atleta olímpico, o que ele se dedica para estar lá. Ele é a referência, ele é o topo, ele faz todos os dias a mesma coisa, para ser igual, para se manter, ou para ser um pouco melhor, meio centímetro no seu salto, 1/1000 mais rápido. Ele faz sempre, porque se ele parar, ele começa a correr mais devagar, ele salta menos, e ele acha que está numa situação de conforto, que está ok, quando vê tem gente aqui, voando do lado dele, e ele vai dar culpa para as estrelas, para a crise, para a lua, o lado que dorme. Então nós precisamos fazer todos os dias um pouco e sermos um pouco melhores todos os dias dentro daquilo que nós amamos, que é cortar cabelos. Contem comigo. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigado por estarem comigo durante esta hora. Espero sempre ser uma fonte de inspiração e sempre que precisarem da minha figura ou pessoa, eu tenho a disponibilidade para ajudar todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.